Essa história que você vai ouvir é daquelas que misturam pescaria, susto, riso e umas boas doses de confusão. Um trio de pescadores experientes resolveu subir um rio perigoso em busca do peixe do sonho, mas acabaram perdidos no meio do mato, com o barco à deriva e a sanidade indo embora com a correnteza. Prepare-se, porque o que era para ser um fim de semana tranquilo virou um dos relatos mais engraçados e inacreditáveis que já passaram aqui pelo Contos do Anzol. Meu nome é Dorival, mas ninguém me chama assim desde os tempos em que minha barba resolveu nascer torta e minha mãe me largou pela primeira vez na beira do rio com um anzol e um pedaço de pão duro. Aqui em Morro Escaldado, todo mundo me conhece como Torto, por motivos que não dá para disfarçar. A barba enrola para a esquerda. O olho direito vive semicerrado desde que uma tilápia me deu uma rabada no rosto. E minhas ideias seguem a mesma linha tortuosa da minha vida. Tenho 62 anos bem pescados, 2 hérnias de estimação, 3 ex-mulheres, uma que ainda me liga, outra que me xinga e uma que sumiu no carnaval de 98, e um barco de alumínio que vale mais que meu carro, minha dentadura e meu celular junto. Pescar, para mim, é mais do que terapia. É religião, remédio, desculpa para fugir de problemas e principalmente o único lugar onde posso mentir à vontade sem ser julgado. Na aventura que vou contar, eu não fui sozinho. Me acompanharam 2 camaradas que só faltam nascer de novo para deixar de ser azarados. O primeiro é o Sariguê, magricelo, todo ossudo, com um beiço que parece pronto para morder o próprio pescoço. O bicho é rápido, escorregadio e fede a cigarro molhado. Por isso, o apelido. Claro, já o outro é o Tião do Gás, que apesar do nome, não entrega gás há mais de uma década. Ele agora trabalha com reciclagem, mas ganhou o apelido depois de um episódio envolvendo um botijão, uma grelha e 3 galinhas embriagadas. Longa história. A ideia da vez era pegar a estrada para um canto mais afastado do mundo. O lendário rio Matrinchã, um braço de água meio escondido no meio do cerrado goiano, longe de tudo, onde dizem que os peixes crescem até criar opinião própria. Lugar selvagem, bonito, desafiador e o melhor, sem sinal de celular. Só o barulho da água correndo, o canto dos passarinhos, o chiado da chaleira no fogareiro e o ronco sincronizado dos 3 trastes que vos fala. Saímos de madrugada, cada um com sua mochila, sacola de mantimento, redes de dormir, varas de pesca, iscas, caixas térmicas cheias de cerveja, carvão, grelha, óleo de peroba, repelente, cachaça de banana e até um rádio de pilha que só sintonizava 2 estações, uma evangélica e uma que só tocava pagode dos anos 90. A estrada até o rio era de terra batida, cheia de curva, buraco e vaca, atravessando devagar, como se fosse dona do pedaço. O tempo estava firme, céu azul escancarado, sem nenhuma nuvem para contar história. O cheiro do mato invadia pela janela aberta da caminhonete do Tião, misturado com o perfume de suor, gasolina e pão com mortadela. O Sariguê, no banco de trás, já roncava, babando no meu chapéu de palha. E eu ia ali, sentindo aquele friozinho bom na barriga, típico de pescador que sabe que vai mentir muito antes do domingo. No caminho, paramos numa vendinha velha para comprar gelo e um pouco mais de pinga, porque, segundo o Sariguê, o estoque pode acabar no susto. A moça do caixa era uma senhora de cabelo branco, coque no alto e um crucifixo que parecia pesar uns 2 quilos pendurado no pescoço. Ela olhou pra gente, deu aquele suspiro de quem já viu tudo e disse: "Vocês vão subir o Matrinchã?" "Vamos sim", disse Tião, abrindo uma latinha de Skol quente que ele achou no assoalho do carro. "Pois se forem, cuidado, dizem que tem parte lá que o rio engole gente e cospe só os chinelos." O Sariguê riu seco e eu tentei ignorar, mas aquela frase ficou boiando na minha cabeça igual isca mal amarrada. Eu sou supersticioso, confesso. Tenho cueca da sorte, dou 2 toquinhos na madeira antes de arremessar e nunca pesco de cara virada para leste nas quartas. Mas achei que era só papo de velha mística querendo assustar bicho-homem. Seguimos viagem. O rio apareceu entre os arbustos como um espelho torto, meio esverdeado.
largo e com aquele brilho traiçoeiro de quem parece manso, mas carrega correnteza de pensamento próprio. O som era de paz, cigarras, passarinho, um vento leve balançando o capim alto e aquele cheiro de mato úmido misturado com terra quente e promessas de peixe graúdo. Armamos acampamento num barranco plano, alto, com sombra boa e chão firme. Espalhamos as tralhas, penduramos as redes entre dois angicos e enchemos a primeira caneca de café com pinga às 9 da manhã. A vida, meus amigos, ali era perfeita. O sariguê, sempre afoito, já foi tirando a camisa e mergulhando feito criança que ganhou presente. O Tião montava as varas com a calma de quem já errou muito, e eu me sentei na beira da água, chapéu cobrindo o rosto, pé encostando na margem e o pensamento longe. Tava tudo certo, tava tudo lindo, mas aí veio a sensação, uma coisa esquisita, um aperto no juízo, como se o rio tivesse olhos e estivesse nos observando de canto. Não era medo, era intuição. Aquela pulga atrás da orelha que só pescador velho entende. Suspirei fundo, joguei uma pedrinha na água e fiquei ali, escutando os estalos da natureza e o chiado da chaleira que começava a ferver. Mal sabia eu que aquele barranco seria o último ponto conhecido que veríamos por muito tempo. O rio, naquele dia, não queria só peixe, queria nos embaralhar. E conseguiu. Acordamos no outro dia com o canto estridente de um pássaro que parecia estar gritando palavrão. O sariguê, que dorme leve igual cachorro de rua, já estava em pé coçando a barriga e espiando a margem. O Tião, por outro lado, parecia que tinha desmaiado em vez de dormido, deitado numa rede torta, de boca aberta, com uma meia no rosto e um pedaço de pão de alho grudado no peito. Eu levantei meio torto, como sempre, com a coluna gritando por misericórdia e a língua parecendo uma lixa de parede. Peguei a chaleira, joguei mais café dentro e botei no fogareiro enquanto a neblina ainda dava o tom misterioso da paisagem. A água do rio estava baixa, mas corria feito criança sapeca, desviando, pulando pedra, levando folha e, como diria meu tio Queixada, o rio estava falando. Tião acordou com um susto porque o sariguê derrubou a caixa de isca. Minhoca voou para todo lado. Uma entrou dentro da bota dele e, por pouco, não virou parte do café. Rimos como 3 adolescentes acampando pela primeira vez. Começamos a montar as tralhas de pesca. Tião trouxe um molinete que parecia mais antigo que ele, todo rangendo e com um cheiro de WD-40 vencido. O sariguê, como sempre, tinha as tralhas mais modernas, mas também era o que mais se enrolava. Demorou 20 minutos para descobrir que estava tentando encaixar a vara ao contrário. Já eu, do alto da minha sabedoria de 40 anos de beira-rio, montei meu conjunto preferido. Vara de fibra, linha 0.40, anzol médio e isca de lambari seco. Receita de sucesso, segundo minha própria superstição. Hoje o tambaque não escapa, falei, arremessando com estilo. A boia caiu com precisão cirúrgica, a 3 palmos de uma árvore caída, onde o rio fazia redemoinho. Já o Tião arremessou e acertou o chapéu do sariguê, que xingou até os ossos do joelho. A gente ria de tudo. Era aquele tipo de manhã em que o mundo parece em paz, pelo menos até a próxima desgraça. Por volta das 10, o calor já batia forte, sol estalando no cucuruto, os bichos tudo sumido, e a gente ali, fingindo que pescava, mas no fundo só curtindo a calmaria. Até que, do nada, o sariguê deu um grito. Peguei um! Peguei um! A vara envergou. O bicho parecia grande. Ele se desequilibrou, caiu sentado dentro do barco, derrubou a térmica de cerveja e ainda bateu a testa no isopor das iscas. Mas não soltou a vara. Nem por reza. Era um duelo de homem contra peixe. Um embate épico, uma luta de nervos e força bruta. Puxa, infeliz! Gritei. Puxa com raiva, como se fosse a pensão da tua ex. E ele puxava, suando, bufando, tremendo, até que saiu da água, o maior saco plástico que já vi, cheio de lama, furado e com uma meia dentro. Uma meia. O silêncio durou 5 segundos. Depois a gargalhada tomou conta. O sariguê caiu de novo, dessa vez de tanto rir, e o Tião quase caiu do barranco tentando filmar com o celular. Olha aí o novo recorde!
O homem pescou um saco de roupa suja do rio, gritou o Tião. Depois dessa, eu resolvi mudar de lugar. Peguei meu banquinho, minha caixa, e fui até um ponto mais à esquerda, onde o rio fazia uma curva meio escondida. Era um lugar bonito, sombrio, com cheiro de raiz molhada e lama fermentada. O tipo de lugar que ou dá peixe ou dá arrepio. Ali fiquei em silêncio, escutando o farfalhar das folhas, o estalo dos galhos no mato e o tic-tic da linha sendo puxada devagar. Mas nada fisgava. No acampamento, o Tião tentava consertar o molinete com um pedaço de arame e cuspe, e o Sariguê fazia churrasquinho de linguiça numa grelha improvisada com uma roda de bicicleta. De vez em quando, ele largava tudo, dizia que sentia que hoje era o dia do troféu. Mas a única coisa que ele fisgou foi uma lata de refrigerante vazia que alguém jogou no rio. Veio o almoço, arroz em panela de ferro, farofa, linguiça, pão dormido e o resto de uma salada que o Tião trouxe no pote da avó, mas que já tinha cheirinho de início de decomposição. Comemos mesmo assim. Fome de pescador é igual a fome de alma penada. Qualquer coisa serve. O dia seguiu assim. Entre piadas, brigas falsas, tombos e arremessos errados, a pescaria ia se desenrolando mais como uma peça de teatro do que como atividade esportiva. O Tião tentou usar queijo como isca e jurou que peixe também é filho de Deus e gosta de variar o cardápio. O Sariguê tentou atrair peixe assobiando, dizendo que aprendeu com um pescador indígena de vídeo no YouTube. E eu só olhava e ria. Foi quando comecei a perceber que o rio ali mudava de jeito conforme a hora. A água parecia mais turva e a correnteza dava umas puxadas sem motivo. O céu, antes claro, começou a encher de nuvens miúdas, daquelas que fingem que não vão dar nada, mas enganam. O vento também mudou, veio mais gelado, com cheiro de terra molhada e planta cortada. Mas a gente não ligou. O Tião arrotou alto. O Sariguê abriu outra cerveja e eu soltei a linha de novo, mais fundo dessa vez. A gente estava ali para isso, se enrolar com linha, espantar peixe com risada e voltar com história mesmo sem peixe. Só que a história que o rio queria contar não era bem a que a gente planejou. Lá pelas 3 da tarde, o Sariguê propôs: e se a gente subir mais um pouco o rio, ver se acha outro ponto? O Tião, de barriga cheia, coçou o queixo e disse: tô dentro. O meu ponto aqui só pegou vento e vergonha. Eu, que já estava desconfiando do humor do rio, hesitei. Mas aí veio aquele espírito de aventura, o tal vamos só até ali. Subimos no barco, ligamos o motor e começamos a navegar devagar, contornando o rio em silêncio. O sol dava aquela luz amarela dos fins de tarde preguiçosos e a gente, inocente, avançava sem perceber que estava entrando num labirinto de água, sombra e silêncio. Mal sabíamos que em menos de meia hora ninguém mais ia saber onde raios a gente estava. Tinha algo de estranho no ar. O motorzinho velho do nosso barco fazia aquele barulho de máquina de costura gripada e o rio, até então familiar, começava a mudar de cara. As margens iam se estreitando e os galhos pendendo sobre a água pareciam braços tentando nos agarrar. O verde parecia mais escuro, o ar mais úmido e o Tião, sempre tagarela, ficou calado, segurando firme o leme como quem dirige com medo de acordar o capeta. Vocês notaram que esse trecho aqui não tem nem passarinho cantando? Eu disse, mais para mim mesmo do que para ele. Só tem mosquito e cada um com CPF próprio, reclamou o Sariguê, se coçando até a alma. Seguíamos assim, olhando para os lados e achando tudo meio parecido. As curvas do rio eram iguais às de antes, só que mais fechadas, e as árvores pareciam crescer mais juntas, como se quisessem esconder o céu. Depois da terceira bifurcação, o Tião soltou um. Pera! Era para virar para a esquerda ou para a direita ali atrás? O silêncio que se seguiu foi mais barulhento que uma explosão. A gente se entreolhou, e aí caiu a ficha. Ninguém estava prestando atenção no caminho. O rio se dividia em vários braços, todos parecidos, e a gente, confiando no vamos ali e voltamos rapidinho, agora estava boiando num emaranhado de água e mato, sem saber nem de onde tinha vindo. Eu acho que era para a esquerda, disse o Sariguê.
Eu acho que era para a direita, disse o Tião. Eu acho que vocês estão doidos, falei. Tamo perdidos. Deu aquele silêncio. A gente desligou o motor e ficou ouvindo só o barulho da água passando por entre as raízes. Nenhuma trilha, nenhuma referência. Só verde, lama, sombra e uns estalos vindos do mato. E se a gente subir mais um pouco? Sugeriu o Tião teimoso. Vai que acha um barranco conhecido. Vai que acha o Curupira, rebateu o Sariguê. Eu não gosto dessa vibe não. Tá tudo errado. Seguimos mesmo assim, como quem não quer aceitar a desgraça. Mais uns 10 minutos navegando e, de repente, o motor morreu. Seco, sem aviso. Eita! Que foi isso? Gritou Tião. Ele puxou a cordinha, girou a manivela, xingou em línguas mortas e nada. O motor tossia e morria. E o silêncio do lugar parecia zombar da nossa cara. Deve ter engasgado, disse ele, fingindo calma. Engasgado é meu juízo, falei. Isso aqui tá com cheiro de armadilha de mula, véia. Decidimos remar de volta. Pegamos os 2 remos, cada um num lado, e começamos a remar no que achávamos ser a direção certa. Mas remar contra o mato é igual discutir com sogra. Você pode até tentar ganhar, mas vai se embolar. Foram 20 minutos suando, batendo em galhos, empurrando cipós e xingando sapos. E nada de achar saída, só mais curva, mais galho, mais mosquito. Foi aí que o Tião teve a brilhante ideia de subir numa pedra no meio da água, que parecia firme, para ver se achava o caminho. Subiu, escorregou, caiu sentado na água com um barulho tão grande que assustou até um grupo de garças que voou em debandada, parecendo fantasmas no meio do mangue. Meu rádio! Gritou ele. Caiu o rádio na água! O rádio de pilha que só tocava pagode e pregação, agora era morada de lambaris. A gente não sabia se ria ou chorava. E foi nesse momento, nessa desgraça molhada, que ouvimos um som vindo do mato. Um som humano. Ô de casa! Era uma voz fina, meio cantada, com sotaque esquisito. Olhamos para o lado e vimos, saindo do meio do capim, uma mulher. Sim, uma mulher. Baixinha, de cabelo desgrenhado, vestida com uma bata florida e carregando um saco de lona no ombro. Parecia saída de uma novela das 6. Vocês estão perdidos, né? Ela disse com um sorriso sapeca. A gente só assentiu. O Sariguê até arregalou os olhos como se tivesse visto a Iara. Eu vi vocês passando faz tempo. Fiquei olhando, disse para o meu irmão. Esses aí não sabem onde estão metendo o remo. Ela se apresentou como Zulmira, moradora de uma casa no mato ali perto, onde vivia com 2 irmãos e um cachorro chamado Pneu. Disse que estava indo buscar lenha quando viu nosso barco boiando igual tampa de privada. Se quiserem, eu mostro o caminho de volta, mas vão ter que ajudar a carregar lenha, disse, sorrindo. Aceitamos na hora. Era isso ou dormir abraçado com jararaca? Encostamos o barco num barranco onde ela apontou. Subimos escorregando feito quiabo cozido e carregamos uns feixes de pau seco nas costas. A casa dela era uma cabana de madeira com telhado de zinco, galinhas soltas, um rádio tocando forró bem baixinho e um cheiro bom de café com canela. Os irmãos dela, 2 caboclos simpáticos, chamados Zeca e Zoinho, riram da nossa história. Disseram que quase toda semana aparecia algum perdido ali no redemoinho da Volta Grande. O rio confunde quem se acha esperto, disse o Zeca, oferecendo caneca de café. E quem tem pressa se perde mais rápido, completou o Zoinho filosofando com um caco de cuia na mão. Sentamos ali, tomando café, secando as roupas ao sol e ouvindo os causos deles. Falaram de onça que atravessa o rio de madrugada, de luzes que aparecem na mata e de um pescador que jurava ter pescado uma aliança com nome e data de casamento de 1943. Depois de umas 2 horas, o Tião consertou o motor com um pedaço de arame e ajuda do Zoinho. Nos despedimos com aperto de mão, ganhamos 3 bananas cada um e uma bênção da Zulmira. O rio devolve quem não debocha dele. Voltamos para o barco, agora rindo de nervoso, e seguimos na direção que indicaram. Em menos de 15 minutos, o cenário mudou. Reconhecemos uma curva, depois uma pedra e, por fim, o nosso barranco. Estávamos salvos, mas o susto... o susto ia virar história por muito tempo.
Chegamos de volta ao nosso acampamento com o sol já querendo beijar a linha do horizonte. A luz amarelada refletia no rio feito ouro derretido, e a brisa da tarde batia nos rostos como um sopro de alívio. Nunca pensei que ver nosso barranco torto, com as latinhas espalhadas e a rede pendurada de qualquer jeito, fosse me dar vontade de ajoelhar e beijar o chão. O Sariguê foi o primeiro a saltar do barco. "Tô vivo, desgraça!" gritou, erguendo os braços como se tivesse vencido a guerra. O Tião desligou o motor, que agora fazia um barulho suspeito de chaleira com bronquite, e desceu do barco, com o cuidado de quem carrega um bolo de aniversário na mão. Eu fiquei por último, olhando o entorno com um olhar diferente. Aquele era o mesmo lugar de antes, mas agora parecia mais importante. Era chão firme, era lar temporário. Era sinal de que o caos tinha passado, ou quase. Ainda tontos da confusão, resolvemos não pescar mais naquele dia. Armamos o fogão de pedra, reacendemos a fogueira e cada um começou a contar sua versão da desgraça. O Sariguê jura que ouviu uma onça rindo no mato. O Tião sustenta que viu uma sombra de homem de chapéu na curva do rio. E eu só ria. A única coisa que eu vi foi o desespero pintando o Sariguê de branco quando ouviu a Zulmira. Falei, e os três caímos na gargalhada. Jantamos o que sobrou. Arroz grudado do almoço, sardinha em lata e um pedaço de linguiça que ninguém tinha certeza se era de ontem ou da encarnação passada. Mas estava delicioso. Tudo que vem depois de escapar da morte vira banquete. Durante o jantar, uma coruja ficou rondando a copa das árvores, piando de forma ritmada. O céu estava limpinho, cheio de estrela. A fogueira estalava devagar, soltando faíscas que subiam para o céu como vagalumes apressados. O Tião improvisou um banco com o isopor quebrado e o Sariguê se enrolou num cobertor molhado como se fosse um casulo. Foi nesse momento de calmaria que, claro, veio o segundo imprevisto. O Tião estava indo mijar perto da árvore onde amarramos o varal quando gritou: "Cabra! Tem um cabra aqui!" Pulamos de onde estávamos. Ele correu com a calça ainda aberta, tropeçando nas botas. Fomos até o mato com as lanternas tremendo na mão, coração disparado. Não tinha cabra, não tinha homem. Tinha só um buraco no chão e um tatu-bola correndo de lado. O que ele viu foi o próprio reflexo na tampa do tacho de alumínio jogada no mato. "Juro que me vi de outro ângulo e achei que era um espírito", disse ele, rindo de nervoso. Voltamos pro fogo chorando de rir. Aquela noite virou uma salada de risada, susto, pinga e filosofada de pescador. "O rio não leva só a gente", disse o Sariguê, encarando a fogueira. "Ele leva o orgulho também. E devolve a humildade na pancada", completei. Dormi naquela noite ouvindo o barulho do rio, o ronco do Tião e os mosquitos cantando o hino de guerra ao redor da minha orelha. Mas dormi bem. No dia seguinte, o clima mudou. Céu meio nublado, vento vindo de longe. Decidimos que era hora de encerrar a aventura. Começamos a desmontar acampamento com um ritmo lento, preguiçoso, meio de quem não quer voltar. Empacotamos as tralhas, recolhemos o lixo, guardamos as redes, recolhemos latinhas, menos uma que o Sariguê jurava que dava sorte, e amarramos tudo no barco. Na despedida, o Tião olhou para o rio e fez um gesto com a mão. Tipo um tchau respeitoso. O Sariguê jogou a tampinha de uma garrafa dentro d'água como oferenda. "Valeu, Matrinxã, mas da próxima vez, deixa eu ir só até a curva, tá?", disse ele. A viagem de volta foi tranquila, silenciosa. Era como se o motor entendesse que não podia brincar mais com a nossa cara. Passamos novamente pela vendinha onde a velha tinha nos alertado. Ela estava na frente, varrendo. "Voltar. Vocês voltaram", disse ela, com um sorrisinho de quem já sabia. Tião respondeu: "Perdemos o juízo, mas achamos história. Compramos 1 litro de pinga para presente e seguimos até a cidade. Chegamos em Morro Escaldado no final da tarde, sujos, mordidos de pernilongo, com cheiro de fumaça, peixe zero, mas com os corações cheios de lembrança. Descarregamos tudo na garagem da minha casa. O Sariguê foi direto para a casa da mãe, dizendo que precisava de banho de sal grosso e abraço de vó. O Tião me deu um tapa nas costas e disse: "A pescaria foi péssima, mas o caos foi top." Eu fiquei ali, sentado no degrau da garagem,
olhando o céu mudando de cor, com o chapéu de palha ainda na cabeça. Pensei no rio, pensei na Zulmira, pensei no saco plástico que o Sariguê pescou. E pensei que talvez o Matrinchã não seja só um rio. Talvez seja um teste. E a gente passou do nosso jeito torto. Hoje em dia, toda vez que alguém me pergunta se tenho uma boa história de pescaria, eu olho para o copo de cerveja, dou uma risada baixa, ajeito o chapéu na testa e digo: rapaz, teve uma vez no Matrinchã que o rio engoliu a gente. A conversa para na hora. O pessoal encosta o cotovelo na mesa, o garçom desacelera a bandeja e até o rádio do boteco parece baixar o volume. Porque quando o torto começa a falar do Matrinchã, todo mundo sabe que vem história. Eu conto com gosto. Já contei tantas vezes que até parece que virou teatro. O Sariguê diz que exagero. O Tião jura que eu inventei a Zulmira, mas eu conto do meu jeito, com cada detalhe. O barco perdido, o motor morrendo, o buraco com tatu-bola, a sombra que virou susto e o rádio afogado. Já fiz gente rir tanto que cuspiu cerveja pelo nariz. Teve até um senhor que caiu da cadeira quando eu imitei o Tião tropeçando com a calça aberta, fugindo da própria imagem. A pescaria do Matrinchã virou lenda entre os nossos. E olha que a gente já viveu muita doideira, mas nenhuma como essa. É daquelas histórias que junta susto, risada e ensinamento, tudo no mesmo anzol. Meus netos adoram quando eu conto, principalmente a parte do saco plástico e da meia pescada. O mais novo, o Pedrinho, vive dizendo: vovô, um dia eu quero me perder num rio também. Eu só dou risada e respondo: só se for com GPS e 3 lanternas na mochila. Mas no fundo, eu gosto de saber que essa história vai seguir viva. Porque pescador que é pescador não mede sucesso por quantidade de peixe, mas por quantidade de riso depois do susto. E essa história tem riso demais. Outro dia, o Tião me ligou. Estava na oficina tentando consertar o motorzinho velho que usamos naquela aventura. Disse que guardou o arame do conserto como amuleto. Botei num vidrinho e deixei na estante. É a prova de que burrice também tem memória, ele disse, gargalhando. Já o Sariguê, esse nunca mais voltou para o Matrinchã. Diz que se for lá de novo, quer ir com guia, bússola, mapa de satélite e talvez um padre. Mas vive usando a história como desculpa para não pagar a rodada no boteco. Já paguei com trauma, vocês que me bancam, ele diz, e todo mundo ri. A verdade é que aquele rio deixou mais que susto, deixou lição. A gente aprendeu que pescaria não é só vara, isca e silêncio. É também perder o rumo, achar pessoas estranhas, carregar lenha por obrigação, beber café na casa de desconhecido e agradecer por ter voltado com a alma inteira. Tem coisa que o peixe não dá, mas o rio entrega. De vez em quando, no final da tarde, eu pego meu banquinho, sento na calçada, olho para o céu e me lembro do cheiro do mato molhado, do barulho da água correndo, da risada do Sariguê e da bronca da Zulmira quando deixei cair lenha na lama. Eu me lembro do silêncio da curva errada, do frio no estômago quando o motor morreu, da cor do céu quando achamos o barranco de volta. E penso, que sorte a minha ser pescador. Porque pescador não se perde à toa. Ele se perde para ter história para contar. E olha, que história! Agora, sempre que vou pescar, levo bússola, lanterna, rádio, apito, pilha extra e uma muda de roupa seca. Não porque sou medroso, mas porque sei do que o Matrinchã é capaz. E quando me perguntam se foi verdade mesmo, eu olho bem nos olhos e digo: você acha que eu teria criatividade para inventar um tatu-bola e uma mulher chamada Zulmira no meio do mato? Aí o sujeito ri e pede mais uma. E eu, claro, conto de novo. Cada curva, cada susto, cada gargalhada, porque o rio pode ter nos embaralhado, mas deixou a história certinha na minha memória. E aí, você teria coragem de entrar num rio que parece ter vontade própria? Já viveu uma situação parecida? Conta aqui nos comentários. Se curtiu essa história, deixa seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para não perder os próximos contos. Aqui no Contos do Anzol, toda risada tem anzol. Até a próxima pescaria!